Bom dia, hoje eu estarei trazendo para vocês um pouco sobre a família Malpighiaceae, tendo em vista seus aspectos taxonômicos, morfológicos, dentre outros. Comumente, nós vamos encontrar os representantes dessa família com um hábito arbustívoro, semiarbustívoro, podendo ocorrer lianas e muito raramente um hábito arbóreo. Elas são angiospermas dicotiledôneas, portanto vão estar dentro da divisão das magnoliófitas, na classe Magnoliopsida. E, segundo o APG, nós vamos encontrá-la na ordem Magnoliales. Existem cerca de 75 gêneros, compostos aí por 1.300 espécies. Aqui no Brasil, nós vamos encontrar 45 desses gêneros e cerca de 574 espécies. Lembrando que 60% dessas espécies são endêmicas aqui do nosso país. O principal ponto de endemismo delas vai ser na região do Cerrado, onde vamos encontrar a sua maior diversidade. Quanto à sua distribuição geográfica, as Malpighiaceae são plantas pantropicais. O que isso quer dizer? Elas vão estar ocorrendo aqui em toda a região dos trópicos e também em algumas áreas fora deles. Ela tem a seu principal ponto de diversificação aqui na América, nas Américas, mais em específico na América do Sul, onde vamos encontrá-la principalmente no Cerrado, como havia dito antes. Sendo que no Brasil nós vamos ter sua presença em todos os estados. Na taxonomia tradicional, nós vamos ter a divisão dessa família em 3 subfamílias. A primeira divisão ocorreu por Nidenzo. Ele propôs uma divisão das Malpighiaceae em 2 subfamílias, a partir de seu receptáculo floral e o formato do seu fruto. Caso o seu receptáculo floral tenha um formato piramidal com um fruto alado, ela vai estar sendo classificada na subfamília Pyramidotae, que futuramente tem seu nome modificado para Gaudischaldoide. Já se o seu receptáculo floral ter um formato plano com um fruto não alado, ele vai estar sendo classificado dentro da subfamília Planitória, que futuramente tem seu nome modificado para Malpighoide. Mais futuramente, em 1977, nós vamos ter a descrição aí da terceira subfamília, que tem como base o tamanho do estigma e o formato do estilete. Caso o seu estigma seja diminuto, com um estilete que possui o ápice afilado, ela vai estar sendo classificada dentro da subfamília Brisonimoide. Nós não vamos ter muitas mudanças do APG3 para o APG4, quanto à organização dentro da ordem Malpighiales. Somente a mudança de algumas posições de famílias, nada que vá alterar na família Malpighiaceae. A ordem Malpighiales, ela está inserida dentro do clado das Rosides, ok? E a Malpighiaceae, a família Malpighiaceae, forma um grupo irmão com a família Elatinaceae. A Universidade de Michigan, ela propôs uma divisão dentro da família Malpighiaceae em 19 clados. Essa divisão ocorreu aí a partir de dados morfológicos. É com o intuito de organizar melhor, mas nada que vá alterar o nosso estudo. Agora estarei abordando um pouco sobre a morfologia dessas plantas. Comumente nós vamos encontrar folhas simples e com a filotaxia oposta, não variando muito disso. O pecíolo dessas folhas pode ocorrer de ser articulado, vai possuir uma pequena articulação, e uma característica marcante é a presença dos pelos malpighiáceos, que são pequenos tricomas presentes na superfície das folhas, principalmente na parte abaxial. Além disso, ela pode estar ocorrendo no restante da planta de uma forma geral. Nós vamos possuir aqui estípulas intrapeciolares, podendo também ser interpeciolares, e essas estípulas elas são livres e concrescidas entre si.
Outra característica marcante é a presença de nectares extraflorais na região da nervura central, ou podendo se afastar um pouco dela, mas essas nectários extraflorais vão estar ocorrendo aí na parte abaxial. E qual o intuito da existência deles? Eles vão servir para atrair insetos, pequenos insetos, que vão ter uma relação de mutualismo. Eles vão proteger a planta em prol de se utilizar desses nectários extraflorais. Quanto à sua inflorescência, ela vai possuir principalmente inflorescências racemosas, principalmente do tipo panícula, como vemos aqui, e alguns gêneros podem ter aí inflorescências do tipo cimosas. Esses gêneros são mais basais, ok? Além disso, podemos encontrar plantas com flores solitárias. Quanto às suas flores, elas são comumente róseas ou amarelas, diminutas, né, porque florescem em cacho, e diclamídeas. Então, vamos ter a presença aí tanto do cálice quanto da corola. Elas são pentâmeras, então 5 pétalas e 5 sépalas, e possuem uma simetria bilateral. Se partirmos ela aqui no meio, o que vamos ter de um lado, teremos do outro. Lembrando que essas pétalas, essas sépalas, elas se arranjam de forma alternada. Então nós vamos ter uma pétala, uma sépala, assim sucessivamente. São flores hermafroditas, então nós vamos ter aí tanto o androceu quanto o gineceu. E vamos possuir aqui elaióforos nas sépalas. O que são os elaióforos? São essas glândulas produtoras de óleos essenciais. Tá? Então, geralmente nós vamos ter 2 elaióforos por cada sépala, podendo ocorrer também de possuir apenas 8, então vai estar variando aí de 8 a 10 elaióforos por cada flor. E essa é uma característica marcante por modificar a forma de polinização dessas plantas, algo que veremos mais à frente. Uma característica marcante dessas plantas é a presença das pétalas estandarte. Qual é a função dessas pétalas? Atrair os polinizadores até as flores. Elas geralmente vão ter um formato diferenciado, sendo um pouquinho menores, mudando a sua coloração, estando mais à frente das flores. O androceu vai ser composto por 10 estames, sendo que pode ter um número um pouquinho menor a depender do gênero, e a deiscência das anteras é longitudinal. O seu gineceu ele vai ser composto aqui por 3 carpelos, como podemos ver nas imagens, e os estiletos desses carpelos eles são livres entre si. O ovário dessas flores normalmente vai ser súpero. As flores nessas plantas elas são bastante homogêneas. Entretanto, quando chegamos na parte dos frutos, nós vamos ver uma grande diversidade. Até por isso, os frutos normalmente são utilizados na taxonomia para diferenciar os gêneros, as espécies, dentre outros. Nós vamos ter frutos que variam desde cápsulas a frutos carnosos, vamos ter frutos alados, sem alas, frutos glabros, pilosos, então vamos ter muitos tipos de frutos. Eu vou dar um ênfase aqui, principalmente a esse tipo de fruto sâmara alado, né? Ele é utilizado principalmente na taxonomia para você diferenciar uma espécie. Aqui nós temos outros tipos de frutos. E esse aqui principalmente é o fruto do muruci, que eu falarei mais à frente, que é bastante utilizado aqui no Nordeste. Quanto aos visitantes florais dessas plantas, nós vamos ter algumas características interessantes devidas à sua morfologia. Pela presença dos oleóforos, as flores das Malpighiaceae têm um novo atrativo, que é a presença desses óleos essenciais. E isso chama a atenção de algumas abelhas que são especializadas na utilização desses óleos. Tá? Então, cerca de 70% da polinização das Malpighiaceae é feita por essas abelhas. Quanto aos demais visitantes florais, nós vamos ter pequenos invertebrados,
por exemplo, as formigas. No geral, é quase um consenso que as formigas elas trazem malefícios quanto à reprodução dessas flores, dessas plantas, por, por repelir os possíveis polinizadores. Entretanto, existem estudos que indicam que a presença dessas pequenas formigas auxilia no processo de polinização, porque elas fazem com que o polinizador não passe muito tempo em uma única flor. Então, quando ele está ali, ele passa na flor, pega o pólen e a formiga vai lá e espanta ele, fazendo que ele vá diretamente logo para outra flor. Isso faz que haja uma cobertura maior da totalidade de flores dessas plantas. Quanto à importância econômica, nós podemos citar a Malpighiae glabra, também conhecida como Malpighiae ermaginata. Ela é a nossa acerola, né, comumente chamada de acerola, e ela tem um grande valor nutricional. Ela é muito utilizada na culinária aqui da nossa região, né? E tem uma grande quantidade de vitaminas nesse fruto, principalmente a vitamina C. Outro membro bastante conhecido é o Banisteriopsis capi, que ele é utilizado em alguns rituais da cultura indígena por ser por ter um fruto que dá um certo torpor. Então, ele é utilizado em bebidas, em chás, que tem o intuito de causar alucinações. Tá? Outro também bastante conhecido é o fruto do muruci, que é um fruto do gênero Brisônima. Tá? Ele é bastante utilizado aqui na região do Nordeste, principalmente na culinária. Além disso, a árvore da Brisônima ela é bastante utilizada na construção. Tá? Além disso, há várias outras espécies que são utilizadas aí como plantas ornamentais, principalmente porque suas flores são muito bonitas, e também medicinais. Aqui nós podemos observar a árvore do capi, que é uma liana, como eu havia dito antes tem o hábito de liana, e aqui a árvore do muruci, que é um arbusto, né, que eu havia dito antes também, tem o hábito arbustívoro. Bem, é isso. Caso tenham dúvidas, vocês podem estar perguntando aí, fiquem à vontade. No mais, muito obrigado